justiça, vingança, medo. Neia ouviu a roda de uma carroça, carregando uma infinidade de instrumentos de dor, para usar em caso de culpa. Como somos criativos em torturar uns aos outros? Por que temer demônios, quando provavelmente somos nós que inventamos as ferramentas que eles usam em nós? Ela fez a piada de humor negro na privacidade de sua própria mente, mas não sentiu vontade de rir disso. Quando os guardas se aproximaram e começaram a trabalhar a corrente que prendia ao pilar de defesa, Neia gritou: "Ouviram isso? Os ricos escapam da justiça. Que significado tem a proibição de cura pelos templos? Os ricos podem pagar poções de cura, ou eles podem pagar um lançador de feitiços da guilda, mesmo que você os vença por algum crime. Aqui diante de tudo, suas punições duram apenas alguns minutos, porque eu não ficaria surpresa se eles mantivessem servos na plateia com poções prontas para uso. No entanto, você, o povo, não importa quão pequena seja a sua culpa, deve suportar e sofrer para se curar lentamente, se é que o fará, e carregar suas cicatrizes para sempre. Se Puniti rouba pão para permanecer viva, ela deve carregar sua dor e cicatrizes em seu porco. Mas se aquele padre gordo trocar a cura por sexo, explorando o desespero da mais pobre das mulheres, mesmo que você o espancasse severamente, sua dor duraria apenas alguns minutos e seu corpo ficaria limpo de marcas de vergonha para sempre. Neia não resistiu quando prenderam uma corrente em seu pulso direito e esquerdo. Ela caminhou com as costas retas e não ficou em silêncio enquanto trabalhavam. Você acha que faz justiça por me espancar? Ah, você acha que serve aos deuses? Então deixe os deuses pegarem seu chicote e me baterem eles mesmos. Não podem? Que tipo de Deus é esse que não pode fazer nada sozinho? Ela olhou em volta e caminhou pacificamente entre os dois homens muito desconfortáveis. Vocês não estão protegendo os deuses, vocês estão se protegendo de que outros falem da injustiça que vocês fazem com sua exploração. A justiça é mais do que sangue e chicotes. A justiça é a força para agir, e força não é apenas sobre o que você pode fazer para os outros, é sobre o que você pode levar para os outros. Então eu vou levar isso para o meu Deus, para a minha justiça, e para o meu povo, e as cicatrizes podem ser minhas, mas a culpa está em você. Ela disse, seus olhos voltados para os sacerdotes, e nobres, mas como se tivessem medo de encontrar seu olhar, eles se afastaram dos pódios, para fora de sua vista. A plateia ficou fascinada e os guardas fizeram seu trabalho devagar, muito devagar, quando um deles parou. Isso não está certo, ele disse suavemente. Ele olhou para o outro guarda ao lado dela, que parou enquanto passava elos pelo aro. O que? Ele perguntou. Isso não está certo. Ele disse novamente, um pouco mais alto. Ela não fez nada. Enquanto falava, a certa distância, um homem de máscara testava a inspeção de um longo chicote. Você não precisa machucar as pessoas para ser punido. Neia disse simplesmente. Você só precisa criticar as pessoas que merecem ser criticadas, mas que têm o poder de silenciar as pessoas, e desde que as pessoas apenas sigam ordens por medo ou ganho, bem, isso é tudo o que é preciso para escaparem. Com isso, ela deu de ombros. Ele não pegou a corrente de volta. Apenas faça o seu trabalho, cara. Seu colega disse. O juiz e o júri tomaram sua decisão. Você tem ordens e é a lei. Ele puxou a corrente com força, levantando o braço esquerdo de Neia. E se eu não fizer isso? Ele perguntou. Como Neia foi conduzida aos pilares da disciplina, houve rumores feios nos ouvintes entre a audiência sobre sua sentença. Alguém gritou, misericórdia. Neia teve certeza de ter reconhecido a voz de Puniti, e ironicamente, pensou que provavelmente era a primeira vez que aquela garota levantava a voz para qualquer coisa, se sua primeira impressão significava alguma coisa. O que você quer dizer, e se você não fizer isso? O guarda que tinha acabado de segurar seu braço esquerdo disse. Quero dizer, e, se, eu, porra, não fizer? Seu companheiro em seu braço direito respondeu, ela não fez nada, você sabe que meu pai ainda está sem uma mão, porque ele não pode pagar para consertar, agora ele está morando comigo porque ele não pode cuidar da fazenda. Tudo o que ela fez foi dizer que essa merda estava errada, e tudo o que ela fez foi dizer quais são as regras deles. Como diabos vou puni-la por isso? Como diabos devo enfrentar meu pai quando for para casa esta noite? Hein? Ele jogou fora a corrente que estava segurando. Como vai ser essa conversa com meu pai? Pai, você conhece aquelas regras do templo que mantêm um toco doloroso na ponta do seu braço, aquelas regras que nos custam a fazenda da família. Hoje ajudei a açoitar uma mulher até os ossos por dizer que não é justo. Misericórdia! Outra voz se elevou.
Uma coisa era um homem ser indiferente à dor de um estranho, mas outra coisa era ser indiferente à dor de um conhecido colega ou amigo, e o guarda que acabará de segurar seu braço esquerdo ficou quieto. O guarda em seu braço direito se inclinou para a frente e falou em um sussurro áspero: "O que aqueles gordos fariam por você se você se machucasse aqui? Esta é Neia Baraja, essas correntes são uma piada, se até metade das histórias são verdadeiras, ela é poderosa o suficiente para ser pelo menos o mesmo que um aventureiro de nível platina. Tentei lutar no salão da guilda na semana passada e fui derrotado por um nível de ouro, e você não é melhor do que eu. Se você se machucar, o máximo eles fariam por você é dar-lhe um pequeno desconto na cura, e se você morresse, eles fariam um funeral rápido, esqueceriam de você e encontrariam outro garoto valentão substituto na taverna local. Ela está acorrentada porque nos deixou acorrentá-la. Ela está aqui porque disse a verdade. Vamos, cara, isso, não está, certo. Os padres pediam reforços, guardas extras para manter a ordem, o juiz havia pegado um martelo novo, e batia com ele como se estivesse tentando amaciar carne. Misericórdia! 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 Os pedidos foram repetidos, cada vez mais alto, e o homem rude do lado esquerdo ficou imóvel por um momento, e então caminhou lentamente na frente de Neia, e ela encontrou seu olhar, ele procurou os olhos dela enquanto ela procurava os dele, ela não fez nada, não piscou, ela não vacilou, ela apenas sussurrou suavemente. O que quer que você faça, é quem você é, então, quem é você? Ela perguntou, e ele pensou muito, olhando por cima do ombro dela, o público começou a levantar os punhos e não muito longe, vários de seus colegas guardas estavam fazendo o mesmo. Misericórdia! 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 Ele olhou para as várias posições de guarda, flechas que haviam sido puxadas com força para perfurar sua carne e atravessá-la se ela tentasse escapar, passaram de tensas e prontas para disparar, para relaxadas. Foda-se! Ele gritou e jogou a arma no chão e foi soltar a corrente que prendia o braço dela no alto, e enquanto lutava para destrancar, um novo grupo de guardas chegou com alabardas em punho. Em Nazarick, Ainz olhou para Sebas: tenho que abrir um portal, um pouco fora de vista de sua localização, enviar os Eggted Assassin, eu recompensarei a fé de Neia em mim. Eles não devem machucar ninguém, apenas proteger, não permita que eles golpeiem Neia Baraja. Nem a mulher, Puniti, que falou por Neia. Isso será feito, meu senhor, disse Sebas. No pavilhão. Os novos guardas eram em número considerável, e foram rápidos em cercar o pavilhão. Os dois no pilar de Neia foram confrontados, e mesmo enquanto tentavam discutir, foram agarrados por outros 4, e presos. Os outros que a escoltaram, aqueles que foram encontrados com as mãos levantadas, foram presos, e arrastados da mesma forma, e a ordem foi lentamente restaurada. Neia ficou parada e permitiu que os novos segurassem seus braços para que fossem erguidos acima da cabeça e separados. Com a ameaça de violência impondo silêncio, não houve mais gritos, mas as palavras sussurradas misericórdia, 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 saiu de inúmeros lábios, alto o suficiente para que não houvesse quem não pudesse ouvir, mesmo não tendo uma voz que pudesse ser considerada culpada por dizer isso. Foi uma cena estranha, e Neia ficou parada, com as costas retas, e disse alto o suficiente para que todos ouvissem: nas mãos do Deus da Justiça, eu me recomendo. Ela respirou profundamente, e olhou para o céu. O calor do sol desceu sobre ela, e ela pensou sobre o que o resto de seu povo estava fazendo. Sem dúvida eles tinham realmente fugido às fileiras de platina da guilda dos aventureiros agora, e ela desejou que ela pudesse estar lá para vê-los assumir as fileiras do Mitril. Oh, bem, não pode ser evitado, ela disse para si mesma. Ela ouviu o som punitivo do chicote sendo testado, ela adivinhou que esse era o procedimento padrão, para aumentar o medo daquele a ser chicoteado, mas Neia não sentiu medo, comparado a Jaldabaoth e as hordas de demi-humanos, isso não era nada. Então descobriu-se que ela estava errada, e o silêncio caiu. Ela ouviu o assobio do chicote, esperou o estalo, esperou o sangue, esperou que o grito inevitável saltasse de sua garganta, mas não aconteceu. Em vez disso, o que ela viu foi, deslizando pela pedra passando por seus pés, vários metros do chicote, cortado no meio, e tendo voado o resto do caminho. O homem que segurava o chicote puxou-o de volta, enrolou-o, e olhou estupefato para a parte quebrada. Traga-me outro! Ele gritou. Outro foi rapidamente trazido a ele, o pedido sussurrado de misericórdia saiu dos lábios das pessoas novamente,
e o nobre parecia presunçosamente satisfeito, assim como vários padres, mas assim que o teste foi feito e o chicote atacou mais uma vez para conquistá-la de volta, e mais uma vez o chicote foi quebrado, desta vez perto de suas costas, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o leve empurrão do ar contra seu corpo. O oficial de punição atrás dela parecia confuso, e deu um passo à frente, e assim que o chicote avançou, quebrou novamente. Sua frustração começou a aumentar, pois cada vez que ele tentava machucá-la, o chicote apenas quebrava mais curto, e o que quer que o estivesse cortando, estava chegando cada vez mais perto de onde sua mão o segurava. Sua frustração começou a aumentar e gradualmente se tornou um medo, à medida que, centímetro a centímetro, seu fracasso chegava perto de machucá-lo pessoalmente. Neia riu, sentindo o que estava acontecendo. Seu Deus, seu único e verdadeiro rei, a ouviu chorar. Talvez se seus deuses pudessem segurar os próprios chicotes, você teria mais sorte. Meu Deus me protege, você pode dizer o mesmo? Sua risada atingiu como tijolos em vidro. O chicote agora estava reduzido à metade de seu comprimento anterior, e embora não pudessem ver o que estava acontecendo, os Eggted Assassin começaram a fazer um jogo para ver quem poderia tirar o menor pedaço do chicote, enquanto ainda protegiam sua carga, e embora nenhum outro pudesse ver, eles acrescentaram belas acrobacias enquanto se revezavam para frustrar o tolo humano, concedendo pontos uns aos outros pelo estilo e brilho na forma como conduziam sua tarefa. Gá! Traga mais 2 oficiais de punição. O nobre juiz gritou, e um mensageiro saiu correndo, e mais 2 saíram, deram um substituto ao colega e eles retomaram suas posições. Em Nazarick. Eles são persistentes em sua tolice. Ains disse de uma maneira quase elogiosa. Muito bem. Eggted Assassin, redirecione o golpe ocasional para atingir um padre, ou aquele tolo nobre irritante, mas não machuque mais ninguém. Ele disse através de uma mensagem. Isso acrescentou uma nova camada ao jogo, e os Eggted Assassin o adotaram com vigor, começaram a transformá-lo em um jogo de cavalos, onde cada assassino sucessivo tinha que fazer com um chicote o que seu antecessor havia feito, e isso foi como o nobre perdeu o olho direito, quando um chicote de um dos oficiais de punição foi desviado e atingiu o tolo bem na pupila. Ele gritou como uma criança espancada, caindo de joelhos e segurando o rosto. O mal vai, o mal vem. Neia disse, repetindo uma frase que aprenderá na biblioteca de Ashurbanipal. Se vocês estivessem sendo justos, eu teria permissão para sofrer as consequências. Mas vocês são injustos, então meu Deus me protege. Vocês vão se machucar cada vez mais, quanto pior as ações que fizerem aos olhos dele. Ela gritou. Amordace-a. Um padre gritou e os oficiais de punição pararam e um se aproximou dela. Em Nazarick. Ains viu o tolo se aproximar. Ele deve estar no lado lento. Ele disse, e mirou nele. Corajoso o suficiente para amordaçar uma garota amarrada, corajoso o suficiente para bater em uma mulher acorrentada, vamos ver se a coragem deles se mantém depois disso. Ele disse e mirou no homem, agarrar coração. Ele apertou e o homem caiu no meio do passo, ele caiu de joelhos e caiu para a frente. No pavilhão. A multidão começou a gritar, os padres congelaram, os oficiais de punição largaram os chicotes. O Deus da justiça protege os justos que agem em seu nome. Ela gritou. Eu disse a você, eu não sou blasfemador, você é. Neia gritou. Agora, deixe-me ir. Ela estalou. O juiz ficou branco como lã de ovelha limpa, e convocou os jurados sacerdotais para uma conferência. O canto da multidão ficou mais alto e ousado, e vários deles estavam de pé, os guardas que haviam assumido estavam ficando nervosos, mudando suas armas de mão. Após uma troca curta e silenciosa, o juiz voltou ao seu pódio e pediu ordem. O cântico parou brevemente e ele disse: devido ao infeliz falecimento de um de nossos colegas e à inaptidão de seus colegas, foi decidido que, como uma demonstração de contrição e misericórdia pela graça dos deuses, rejeitaremos as acusações contra Neia Baraja. Portanto, eles estão culpando os outros e atribuindo a morte de um homem a um simples caso de uma coincidência infeliz. Posso ser um chefe ruim, mas eles são chefes terríveis. Ains disse para si mesmo. Um dos guardas se aproximou dos pilares e desfez as correntes, permitindo que os braços de Neia caíssem livremente, e o público aplaudiu sua libertação. Em Nazarick. Ains rapidamente enviou uma mensagem aos Eggted Assassin. Descubra para onde eles levaram os guardas que foram presos. Quando você encontrar a localização deles, notifique Chautiar e faça com que ela abra um portal para eles.
traga aqueles homens para a minha sala do trono, eu gostaria de conversar com eles, e os padres, o juiz, e os demais oficiais de punição, monitorem suas atividades, quando eles retornarem para suas casas. Faça eles desaparecerem, Demiurgo precisará de novas cobaias. Ele disse, usando o tom real que praticava na frente do espelho todas as noites: muito bem, meus assassinos, vocês serviram a Nazarica admiravelmente hoje. Nós vivemos para servir. Eles disseram em uníssono e foram cumprir sua missão. Os padres não demoraram muito, nem o juiz, e sabiamente, nem aqueles que tentaram espancá-la, e ainda assim mantiveram suas vidas. Neia, no entanto, não demonstrou interesse por eles, ela tinha outro objetivo: ganhar a multidão, e ela começou a fazer isso ansiosamente, movendo-se entre eles, falando com as pessoas, com a viseira de volta, e apertando as mãos, pregando a glória do rei feiticeiro e promovendo os pontos de vista da justiça negra, especialmente seus pontos de vista sobre a obrigação de curar sem custo. Isso encontrou uma audiência favorável, e demorou horas até que ela se separasse do público. Quando o fez, ela voltou para a guilda dos aventureiros e descobriu que os aventureiros e membros da Justiça Negra haviam passado de um concurso de armas para um concurso de bebidas, com a área normalmente usada para treinamento de combate, com mesas dispostas e pessoas de ambos os lados caídas, incluindo, sem surpresa para Neia, CZ, que ela agora sabia que não conseguia segurar a bebida. Skana estava sentada com ela, ainda forte, com uma série de canecas empilhadas em uma pirâmide à sua frente, e uma pilha quase tão alta na frente de um aventureiro usando uma placa de mitril. Neia olhou para a figura. Ele era um homem ruivo com uma barba espessa e um peito largo. Ele usava uma armadura de mitril de cor verde, com numerosos símbolos decorando-a. Ele tinha um grande machado de 2 mãos inclinado ao lado dele, e olhos verdes que estavam afastando um espírito alegre. Ele se recostou contente e acenou educadamente para Neia enquanto ela se aproximava. Skana sorriu bêbada, e levantou sua caneca. Parece que você resolveu, bem feito, o que quer que fosse. Ela disse rindo, parece que CZ estava certa, terei que contar a ela depois que o protocolo de intoxicação terminar. Protocolo? O quê? Neia perguntou. Skana riu, ela estava me contando sobre isso há algum tempo. Parece que o rei feiticeiro disse a ela para experimentar as coisas do jeito que você faz, então ela ativou algo chamado protocolo de intoxicação que a deixa experimentar ficar bêbada, e acontece que isso não lhe dá muita tolerância para as coisas, mas permite que ela se divirta. Neia revirou os olhos, de alguma forma, não estou surpresa. Ela riu e tocou o ombro de CZ, ela pode fazer algo sobre isso sozinha, ou, ela está presa assim? Neia perguntou. Ela pode desligar quando quiser. Mas, ela não quer. Skana disse com uma risadinha. Então, nós a carregamos de volta para o hotel sem nenhum motivo. Neia disse com a boca aberta em surpresa. Sim. Skana disse, e bebeu o resto de sua caneca, então a colocou sobre as outras. Bonitinho. CZ disse, e pegou um adesivo que ela prontamente afixou na bochecha de Neia, e então na placa de mitril do aventureiro. Ele ficou vermelho como sua barba ruiva e serviu outro para si mesmo depois de empilhar sua caneca com o resto delas, e então encheu a caneca de Skana e devolveu a ela. Para as canecas cheias. Skana disse. Que elas nunca se esvaziem por mais tempo do que o necessário para enchê-las. Ele disse, e eles bateram as canecas uma na outra e voltaram a beber. Neia teve a sensação distinta de que eles disseram aquela frase mais do que algumas vezes, e revirou os olhos mentalmente. Vá em frente e divirta-se aqui então, você pode me contar sobre suas competições amanhã, estarei no meu quarto esta noite, junte-se a mim se quiser, estou bastante cansada, foi cansativo. Ela disse, Skana deu a ela um sorriso travesso e disse simplesmente, eu gostei. E então ela riu provocativamente, arrancando uma risada semelhante de Neia antes de se afastar. Não demorou muito para que ela voltasse ao hotel e procurasse Tinamok. Enquanto ela contava os acontecimentos para ele, ele ouviu atentamente, e silenciosamente. Quando ela terminou, ele disse, então, você fez alguns amigos hoje, não fez? Sua voz era tão sarcástica que ela não poderia ter perdido seu significado, nem se quisesse. Eu suponho que sim. Ela respondeu com um encolher de ombros. Eles vão conectá-lo à minha missão em breve, mas o que isso significa, eu não sei. Os padres são poderosos aqui, muito poderosos, eles vão responder, e ter sucesso aqui significa que não podemos simplesmente começar a matar todos que ficarem no caminho. Isso não é pra arte, mesmo o padre mais hipócrita, não vai ser tão corrupto e debochado.
você não vai fazer a mesma coisa 2 vezes. Eu não me oponho a você tentar espalhar esses ideais, inferno, eu vim para compartilhá-los, mas, por favor, apenas exerça alguma discrição. Ele falou. Eu vou fazer como você diz. Ela disse, pelo menos tanto quanto eles me permitem. Lembre-se de que não procurei isso. Bem, desta vez, eles fizeram isso. Isso foi estúpido da parte deles. Ele disse. Sim, foi. Neia respondeu. Eu duvido que eles sejam tão estúpidos 2 vezes. Ele disse. Nunca subestime a persistência da estupidez. Neia respondeu. Tinamok suspirou. Acho que não. Bem, boa noite então, vou revisar meus livros para o trabalho de hoje, planejo partir depois de amanhã de manhã cedo. Neia levantou-se e apertou sua mão. Boa noite então. Devo encontrá-lo para o café da manhã amanhã? Ela perguntou. Não, pode dormir até tarde, não vou precisar de nada, mas se precisar, mando alguém buscá-la. Ele disse em resposta. E ela se obrigou a pelo menos tirar a roupa antes de se mover para debaixo das cobertas de sua cama. O tremor de seus dedos era tanto que demorou vários minutos apenas para desamarrar suas botas, tornando sua ansiedade muito pior até que ela pudesse finalmente chutá-las. Quando ela estava debaixo das cobertas, ela as puxava sobre a cabeça como se quisesse se esconder do mundo, e fechava os olhos com força para que nem mesmo a luz fraca do sol poente pudesse tocá-la, e o mundo estava fechado longe enquanto ela abraçava a segurança da escuridão. Ao ouvir Scanna entrar no quarto, ela não disse nada e fingiu estar dormindo, não queria falar, e felizmente, não precisou. Scanna parecia ter acreditado que ela estava dormindo, e quando ela foi para a cama ao lado dela, ela simplesmente colocou o braço sobre Neia em um meio abraço e foi dormir com ela. Neia sentiu o calor reconfortante de outra pessoa e segurou suas lágrimas novamente até ter certeza de que Scanna estava em um sono profundo. Só então ela as deixou sair silenciosamente, apenas com o calor do toque proporcionando conforto, mas foi o suficiente para que finalmente ela realmente caísse profundamente em um sono abençoado sem sonhos.